Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo o Douglas, Eric e o Neto Moura, eles que são os sócios fundadores da DM Broker, uma empresa imobiliária especializada no corporativo, né, gente? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Prazer enorme falar sobre o mercado imobiliário, que eu conheço bastante, que é super importante aqui na nossa cidade de São Paulo e em todo o país. Antes de começar, eu gostaria que vocês explicassem o porquê vocês nicharam o negócio de vocês. Quer começar? Pode começar. Então, o DM Broker nasceu de um... Vamos pensar que o mercado imobiliário ele teve dois momentos, que a gente chama até o pré-pandemia e o pós-pandemia. Pré-pandemia, o proprietário estava muito habituado a simplesmente disponibilizar o imóvel dele e o locatário ficava responsável por se organizar, se ajustar naquele imóvel. E o pós-pandemia veio então uma mudança radical no mercado, onde a grande demanda são por produtos prontos. Então, hoje o inquilino ele não quer mais ter o trabalho de colocar dentro do CAPEX dele, do investimento dele, a montagem de uma sala. Então, o que ele quer? No fundo, o desejo dele é encontrar um imóvel prontinho para ele plugar e trabalhar. Então, daí nasce o que a gente chama de projeto Plug and Play, que é exatamente montar algumas salas, tratar diretamente com o proprietário, montar as salas dele e deixá-la disponível já pronta para o usuário final. Qual a diferença desse estilo de escritório para um coworking? Hoje o coworking atua bastante com toda o facilities, a parte de internet, luz, e ele trabalha num contrato de short stay, né? Que é um contrato que ele pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. O nosso modelo, ele é um modelo mais pro lado do investidor, que é mais para longo prazo. Tá. Então, os contratos são maiores, né? Os investimentos são outros. Então, a gente consegue diversificar para empresas mais sólidas, né? O coworking, geralmente, tem empresas grandes, mas empresas que estão iniciando porque precisam dessa flexibilidade de crescer, diminuir de tamanho conforme o tempo. Quando as empresas estão mais estruturadas, estabilizadas, elas procuram um espaço próprio. Delas, com a identidade delas, com a cultura da empresa. Então isso cada vez mais está sendo buscado, e a gente sentiu também que o proprietário tem uma certa dificuldade de ter esse assessor, como o mercado financeiro tem um assessor de investimento, e as imobiliárias hoje não atuam com tanta força nesse segmento de assessor do mercado imobiliário. Então nós quisemos direcionar todo esse esforço, já que a gente tinha uma estrutura própria, para realmente assessorar esse proprietário e trazer essa comodidade para o inquilino. E profissionalizar a área de vocês, isso é muito necessário, né? A gente vê uma informalidade muito grande no mercado imobiliário, o que denota também, muitas vezes, até um caráter um pouco duvidoso, né? Exato. Por isso é tão importante a gente fazer isso no nosso país, né? Em outros países a gente vê os corretores de imóveis, as empresas imobiliárias muito mais valorizadas. Exato. Eu gostaria muito de falar sobre isso. E a gente acontece muito nas nossas visitas de o cliente ter esse olhar um pouco já com preconceito. Sim. Mas quando ele conhece o nosso trabalho, vê que a gente tem conhecimento do que a gente está apresentando, a gente sente na postura dele que muda totalmente. É exatamente aí que a gente entra. Então a gente coloca como hoje um corretor tradicional, ele abre porta de imóvel, apresenta o imóvel. A gente trabalha muito antes. A gente faz uma consultoria com o proprietário e até o cliente final, quando ele conhece o nosso trabalho, uma coisa é ele entrar no WhatsApp e falar, vou falar com uma determinada imobiliária. Ok, até ali ele falou com 5, 6 imobiliárias e não sabe quem é quem. Só que a hora que ele chega a fazer uma visita com a gente, vê entende o nosso trabalho, vê o rosto, vê o nosso trabalho, vê o entendimento que a gente tem sobre o próprio mercado, muda tudo. Dali para frente, ele começa a olhar para nós realmente como um consultor. E dali, então, toda vez que ele precisa fazer qualquer tipo de pesquisa, o cliente ele volta para você. Douglas, o que você acha? Eu estou pensando em... Então ele começa a falar até o que ele está pensando. Não é mais só o objetivo
objetivo principal. Por quê? Porque muitas vezes a gente molda até a cabeça do cliente. Claro. Ele sai com um objetivo. Eu preciso alugar 300 metros. E aí eu começo a perguntar para ele, mas por que você precisa de 300 metros? Não é muito? Aí ele começa a me falar, não, mas eu preciso só de 20 posições, eu preciso de 20 posições, 2 salas de reunião. E aí eu começo a entender exatamente todo o layout que ele me mostra. Ele fala, não, você não precisa de 300. Hoje, de 200 a 250 te atende. O que eu faço com isso? Eu encaixo ele, porque geralmente o budget dele está vinculado ao tamanho de produto que ele está buscando. Só que se eu pego aquele mesmo budget e jogo num produto um pouco menor, o que eu faço? Eu consigo qualificar, eu consigo trazer um produto com maior qualidade para ele. Sem dúvida, é um respaldo que nem todo mundo tem, e é um privilégio ter esse serviço de vocês. Isso aconteceu de muito tempo, de muito conhecimento, de entender tamanho das empresas, né? Esse projeto de Plug and Play surgiu há muito tempo, então a gente foi entendendo o layout das empresas hoje, que é um layout híbrido. Ele não precisa, como no passado, muitas salas. Então se trabalha muito num open space. Então a gente sabe que para aquela quantidade de funcionários você precisa de uma metragem específica. Então você vai entendendo todas as necessidades do mercado e trazendo esse conhecimento que a gente tem para agregar tanto para o proprietário quanto para o inquilino final. Excelente. Olhando a história de vocês de fora, me parece muito corajoso investir num negócio pós-pandemia que é focado em escritórios. Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia de criar essa empresa? Eu gostaria de entender a origem de vocês e a parceria de vocês. Vocês podem contar? Sim. Então, então imagina que a gente fazia alguns projetos em paralelo, né? Eu e o Neto, a gente atendia clientes, cada um até em regiões diferentes. Eu atuava numa região que era a Vila Olímpia, o Neto fazia mais aqui a região do Brooklyn, e a gente percebia, na verdade, por muitas vezes a gente acabava atendendo em conjunto. Então a gente chegava, falava, vamos fazer um atendimento juntos, porque daí em conjunto, a gente entendia muito melhor a cabeça do cliente, e até o speech dos dois em conjunto também funcionava muito bem. Então ali começou uma parceria muito legal, que a gente tinha uma conexão boa, a gente fazia as coisas e tal, e dava muito certo. E quando a gente resolveu montar a empresa, a gente já sabia muito bem o caminho que a gente tinha. A gente sabia qual projeto, que é exatamente o Plug and Play. Por quê? Porque nós assistimos a pandemia. Nós assistimos as ruas vazias. Eu vivi a rua vazia saindo para mostrar imóveis ou até com poucos clientes que ainda existiam em busca de imóveis. E as ruas simplesmente não tinham movimento de carro, não tinham. Você chegava num prédio que sempre foi ocupado, inteiramente ocupado, de repente ele tinha 70% do prédio desocupado. E dali começa um movimento que não era só dos pequenos proprietários, era um dos grandes também, dos fundos imobiliários. Todos eles começaram a olhar para aquele mercado e falaram, e agora? O que a gente faz? Então, mudou o comportamento. E aí a gente começa a acompanhar o movimento de alguns players que foram crescendo muito rápido, fazendo essa movimentação de reformar a própria sala, de atualizar a própria sala. Então, o que a gente fala hoje é o seguinte, o proprietário que entende que o imóvel dele é mais do que um ativo, mas é também um negócio, porque no fundo, se ele trata aquele imóvel dele como um negócio, ele cuida do negócio e o negócio dá renda. Prospera. Exato. Se ele deixa o imóvel dele ali apenas como a gente chama de vaca leiteira, porque é só ir lá e ficar só tirando leite, uma hora, e se você não cuidar, não alimentar, você não vai ter o resultado. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente entrou e percebeu que era o momento da gente fazer uma atuação, então, mais consultiva, que é o que a gente trabalha hoje. Excelente. E a gente percebia também que o fato do home office não iria vingar por completo por uma série de questões. A falta de infraestrutura que as famílias têm para fazer esse trabalho dentro de casa. Não são todas as pessoas, a grande massa não tem esse perfil de ter em casa um quarto para ter um escritório dedicado para você trabalhar à parte. Sem barulho, sem a família interferindo. É uma questão que sempre chegavam para comentar conosco. A cultura da empresa. Você perde a cultura da empresa. Você
por um papo informal, você tinha que montar uma reunião de 1 hora, 1 hora e meia no Zoom ou no Meeting para conseguir falar algo que muitas vezes durante um papo você resolveria. Então a gente sentiu que esse movimento de volta iria acontecer, só que iria acontecer num outro formato. Então a gente já antevendo que esse formato iria acontecer, a gente já sentia isso pré-pandemia, mas era um movimento muito mais leve. A pandemia acelerou isso. Quando veio a pandemia, as empresas tiveram que devolver todos os andares, as lajes corporativas. As lajes gigantes. E o que eles sentiram? O custo de desmobilizar uma laje ou um espaço é tão caro quanto montar uma sala. Então, quando ele pensou, agora eu preciso voltar, eu estou num modelo híbrido, mas eu preciso de um escritório novamente. Mas não tão completo, talvez? Não tão cheio de... Na verdade, no sistema híbrido, se ele tem 100 funcionários, ele consegue num escritório menor todo dia ter 40, 45 pessoas. Ele consegue ter essa flexibilidade que no pré-pandemia ele não tem. Então ele consegue encaixar isso. Porque o trabalho híbrido está muito em voga hoje. Ainda assim. Ainda está, mas a gente acredita que, a gente fala, pós-pandemia era 1 dia de presencial e 4 de home. Aumentou para 2, para 3 e esse ano a gente sentiu que são 4 dias presencial e talvez 1 dia em algumas empresas no home office. Sim. Eu sinto isso até porque como eu moro no interior, eu venho pra cá e geralmente a gente se encontra, a gente pega muita carona entre pessoas que moram na própria cidade. Então eu moro em Bragança, muitas vezes eu venho com o pessoal de Bragança também que trabalha aqui. E tem muitas pessoas que mudaram exatamente no momento da pandemia, eles foram pro interior, então diversas pessoas mudaram de cidade. E agora estão tendo que retomar a vida em São Paulo. Então tem muita gente até triste de, putz, eu vou precisar voltar completamente, porque as empresas foram realmente aumentando essa demanda de dias trabalhados no escritório, e aí com isso o pessoal já não consegue mais morar no interior. E olha que interessante, vocês conseguiram antever esse movimento cultural até, né? Sim. E aí, qual de vocês apostou mais nessa ideia? Os dois apostaram ao mesmo tempo? Como é que foi? Um convenceu o outro? Na verdade, eu acho que em conjunto, como a gente sempre trabalhou bastante junto, a gente construiu essa ideia meio que pré-pandemia e depois de um certo tempo a gente falou, vai retomar, as coisas vão voltar e hoje São Paulo é o maior nível de ocupação dos prédios, atingiu a marca de 11 milhões de metros quadrados ocupados. Nossa. Que pré-pandemia eram 10 milhões e na pandemia chegou a 9. Olha só. Então a gente tinha todos esses números e a gente sabia que São Paulo não teria condições de aceitar um modelo de todo mundo em casa. Não funcionaria. E com a nossa estrutura, que a gente tem uma equipe própria de execução de obras, a gente já projetou isso à volta. Mas Excelente. Mais do que a volta, a gente trabalhar nesse lado consultivo para o proprietário, porque a gente sentia que esse proprietário de médio porte, ele não tem uma pessoa que consiga direcionar esse caminho para ele. Principalmente quando a gente fala em obras, em projetos. Exato. Ele até essa é a dor de cabeça. Ele arruma pessoas para fazer, mas não executam da forma correta, né? Então, como a gente tinha o conhecimento de como as empresas gostariam, temos equipe própria para execução, né? E hoje trabalhamos até fazendo a parte de administrar essas salas, porque o nosso foco é o relacionamento com o proprietário, não é simplesmente vender obra ou alugar a sala dele. É a consultoria. É a consultoria, porque o nosso ganho é a longo prazo. A gente diz o seguinte, né, que o nosso trabalho é relacionamento. Acho que em todas as áreas, relacionamento faz todo sentido, né? Acho que é a grande fonte de longevidade de uma atuação, principalmente na área de serviço. A gente trabalha com serviço, então qual é a nossa visão e como é que a gente conversa com o proprietário? Quando eu sento com o proprietário, eu nunca chego para ele e falo, eu tô aqui para te vender uma obra. Eu não vendo obra, eu vendo uma consultoria. Eu trabalho com um contexto geral, então eu mostro para ele aquele produto dele. Então, que produto que você tem? Onde está? Eu estou com um produto aqui na região do Morumbi.
né, do Shopping Morumbi, no entorno. Então, Chucri Zaidan, como está a Chucri Zaidan hoje? Como está o volume de demanda de produtos do mesmo perfil que o seu? Que tipos de negócios estão na região? Quais são os negócios? Qual a precificação ideal para o seu produto? Então, a gente faz todo um estudo para ele, que a gente diz o seguinte: o que eu vendo para você é relacionamento. O que eu quero para um proprietário é mostrar para ele que, no longo prazo, ele vai fazer questão de ter um parceiro como eu do lado dele, olhando para o produto dele, olhando para a carteira dele, porque por muitas vezes a gente entra com um produto, mas os proprietários de imóveis corporativos, eles não são donos de um imóvel só. Eles são investidores, geralmente eles têm carteiras. Então, a partir do momento que a gente entra em um produto, a gente abre a porta para todos os outros, porque a gente mostra realmente para quem a gente veio também, e o quanto faz diferença ter alguém olhando com carinho para o produto dele, para aquele ativo dele. E o resultado que acaba sendo atingido. Para ele não se meter em roubada e não deixar dinheiro na mesa, né? Não deixar o dinheiro embora. Parece uma loucura. Tem muita gente deixando dinheiro na mesa. Muita. Por quê, gente? Por que exatamente? Porque falta o profissional qualificado, que a gente viu essa lacuna e está tentando, nesse trabalho de formiguinha, conquistar e mudar também o mindset dos próprios investidores. Porque o investidor, que tem muitas propriedades, muitos imóveis, ele já é um empresário mais velho. E mudar a cabeça dessas pessoas, às vezes num momento de um ano para o outro praticamente, né? Porque você vê a pandemia, quando acabou a pandemia, você fala, o mercado mudou, agora é assim. Aí ele olha para nós e fala, eu tenho imóveis há 30 anos. E como vocês provam? Como é que vocês mudam a mentalidade desses investidores? O histórico investidores? nosso fala bastante. A gente hoje tem um histórico que consegue comprovar em números o que a gente está falando. Mas a gente vai na dor dele, né? Então a gente sempre busca o imóvel para ele que mais dói para ele, que ele está sentindo que não tem saída, para a gente tentar sanar aquela dor. E aí quando a gente resolve um problema, não é fácil, é um trabalho contínuo, às vezes a gente faz muitas reuniões com a mesma pessoa, mostrar obras que a gente executou, mostrar números, todos os nossos históricos, os dados, o mercado, mostrar que os fundos já se movimentaram há muito tempo, então os grandes acabam tendo essa consultoria antecipada, eles acabam se movimentando mais cedo. E a gente quer atingir esse público e quer ajudar. É um trabalho difícil, mas tem dado bastante resultado. Sim. Mas complementando, o trabalho, então quando o Neto fala que a gente faz mais uma consultoria, então hoje tem o consultor do mercado financeiro, é tão comum, né? A pessoa fala, eu tenho meu consultor, ele que me indica quais investimentos fazer. O nosso trabalho é exatamente nessa linha, é um consultor só para o mercado imobiliário. Então qual a ideia? E até discutir com ele sobre, legal, seu dinheiro está rendendo 15% hoje lá no banco. No banco. Ok, e se você jogar aqui, mas você não vai me dar um rendimento? Aí eu falo, você tem várias formas de mostrar para ele. Primeiro você tem um ativo que está parado e ele tem despesa. Toda vez que o ativo está parado, eu tenho um imóvel, ele tem condomínio, IPTU, e ele está sendo pago, às vezes tem proprietário com um imóvel parado há 2 anos. Imagina um imóvel parado há 2 anos pagando condomínio, IPTU e mais outras despesas, claro, além da própria depreciação do ativo dele. Então quando ele soma tudo isso, eu falo, legal, então pega agora o seu rendimento do banco, tira essa conta toda que você está tendo do seu imóvel aqui, e aí a gente começa a conversar de quanto eu vou te dar de renda e quanto realmente a gente consegue comparar uma coisa com a outra. Ou seja, vocês valorizam aquele imóvel, vocês melhoram aquele imóvel e ajudam também na administração desse imóvel. Com certeza. O que é importante, é o relacionamento com o próprio inquilino. Não é só... E o cuidado da sala. Nós temos os serviços que a gente agrega na nossa administração. Não é só pagar o condomínio, pagar o IPTU. Se ele tiver algum problema na sala, da própria obra que pode acontecer, a gente vai lá e sana esse problema. Então a gente tem esse cuidado com o ativo dele no período que ele tiver com a gente. Não é só pagar boleto, né? Excelente. A ideia do administrar é realmente deixar o proprietário descansar daquela preocupação, né? Porque o proprietário, às vezes, ele até tem uma administradora, só que a administradora só paga as contas, como o Neto falou. Só que no primeiro problema que acontece, a administradora liga ao proprietário, olha, aconteceu tal coisa.
para que ele passe a bola para ele devolver e tentar resolver. O que a gente tenta fazer é minimizar o envio de qualquer problema proprietário. Então, as salas, por exemplo, que nós montamos no Plug and Play, além da garantia que a gente faz da própria obra em si, mas a gente também, como administradores da sala, a gente cuida dela a ponto do proprietário nem saber o que aconteceu. Ele só sabe do dinheiro que cai na conta dele, mas do resto, se teve problema no ar-condicionado, se vazou uma água, se vazou uma torneira, qualquer problema que tenha numa janela, choveu muito esses tempos, choveu bastante em São Paulo, de repente um vazamento na janela, que é algo que não faz nem parte do nosso trabalho, porque imagina que a construtora construiu um prédio, o prédio às vezes tem algum problema, a gente resolve. Então a gente faz esse trabalho de resolver as coisas e quando a gente já leva assim, ó, aconteceu isso, mas já foi resolvido. Vocês então, cuidam. A gente cuida. Então cuida como se fosse nosso. Isso faz uma diferença muito grande. Sem dúvida. E o próprio relacionamento com o inquilino faz diferença para nós, porque o proprietário ele tá ali, tá esperando a receita. E aí quando ele começa a atrasar um mês, atrasar 2, né? Atrasa, mas paga, né? Atrasa um mês, 2, 3, a gente vai entender o que está acontecendo, né? Com esse inquilino. Ele pode ter um problema de fluxo de caixa e ter algum problema por um período, mas a gente quer entender, então a gente já atua direto. Se ele nos falar, tá acontecendo algo, eu já tenho todos os projetos dessa sala com imagens, a gente acende o sinal de alerta e começa automaticamente a divulgar essa sala, porque a gente sabe que a curto prazo esse inquilino vai dar problema. Já para não dar problema, você já antecipa. A gente antecipa todos os problemas. São visionários aqui, visionários no negócio de vocês, quanto no empreendedorismo. A gente tá bem feliz com o que a gente tem feito. Os proprietários têm nos dado um retorno também bem positivo, né? Acredito não só no cuidado, mas como na rentabilidade que a gente tem atingido nos produtos que a gente tem trabalhado para eles. Então, assim, não digo visionário, mas acho que a gente tem um olhar, a gente construiu a empresa com um olhar familiar, né? Hoje eu tenho meus pais que trabalham com as obras, eles que executam. Eu tenho minha esposa que faz administração, ele tem a esposa dele que trabalha no marketing, a cunhada que é a nossa arquiteta. Então a gente vai cuidar do seu imóvel como fosse cuidar do nosso. Em família. Exato. Entendeu? Nós não olhamos assim, como o Douglas falou. Não estamos aqui para vender uma obra. Nós estamos aqui para cuidar do seu ativo. Em família, de uma maneira muito profissional, pelo que eu vejo aqui. Que esse é um grande diferencial. Exato. Agora eu gostaria de tocar no assunto da obra. Quais são os diferenciais das obras de vocês? Diria que quando a gente começa uma obra, primeiro vamos pensar que o plano de um plug and play a gente já desenhou muito antes, né? Como o Neto falou, a gente tem muito conhecimento de mercado, então a gente adapta layouts à grande demanda. Então quando eu faço um plug and play, eu faço pensando que 80% do mercado vai procurar esse tipo de produto. É como se fosse um Pareto ao inverso, né? Eu pego 80% do mercado e falo, o que eu faço para atender esses 80%? Os outros 20% que são específicos, um escritório de advocacia, uma clínica, são muito específicos, a gente não atua nessa área, a gente pega exatamente a grande demanda de escritórios, e mesmo assim o próprio layout do escritório já não se faz mais aquele escritório com salas fechadas, hoje as salas são todas open space, então você vai ter pequenas salas de reuniões, geralmente uma sala mais ampla, uma um pouco menor, uma pequena recepção, porque hoje já não tem mais recepcionista no escritório. Então, a gente consegue entender a demanda em geral e a gente adapta isso aos nossos layouts. Nesse momento, o que eu fiz? Eu agilizei aquele produto. Então, era um produto que, de repente, ele levaria meses para ser locado e a gente consegue fazer essa locação acontecer em dias. Então, até pegando um pouco do nosso histórico, pegando um pouco do nosso histórico, a gente hoje, quando a gente termina as nossas obras, o tempo de locação nosso gira em até 15 dias. Então, uma sala nossa, ela é alugada em 15 dias. Então, é do começo ao fim. É a obra, é o marketing imobiliário. Esses 15 dias se devem justamente a essa propaganda que vocês fazem do imóvel. Exato. Muito acontece das locações no período de obras. Porque a gente tem a nossa arquiteta
que faz um tour virtual, um 3D com um tour virtual. Isso é muito bom. Então, mesmo que a sala esteja em obras, a gente faz as nossas visitas com clientes, mostrando para ele num tablet que aqui vai ser a sala de reunião, ali vai ser a copa, ele consegue se enxergar. Porque é outra coisa que a gente entendeu, que talvez 5% dos nossos clientes consigam entrar num espaço e falar, nossa, aqui cabe, aqui vai ser aquilo, ali vai ser uma sala. Então a gente entendeu que isso era uma dificuldade dos nossos clientes, então para acelerar, de enxergar de isso, se enxergarem ali dentro. Se enxergarem. Exato. Então quando você cria essa experiência para o cliente e ele entende, ele começa a se ver na sala. Então ele fala, são 3, 4 posições aqui funciona para mim. Ali é uma copa que vai atender 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, funciona para mim. Então todos esses nossos produtos para agregar na apresentação é o que faz a diferença e acelera muito a nossa alocação. É isso aí. Vocês dois são baseados em experiências prévias, profissionais, em dados e informações e muito trabalho, mas vocês tiveram um sonho juntos e estão aqui prosperando e dando essa entrevista. Muito obrigada pela presença, Nós inclusive. que agradecemos. Como é que foi isso? Eu tenho muito interesse em saber como é que foi essa ideia, de quem surgiu a ideia de fato da empresa. No fundo, vamos pensar que, assim, eu fui morar no interior, como eu falei pra você, né? Então, em algum momento eu resolvi ir pro interior, levar a família e tudo. E aí, nesse momento, eu até pensei em virar chave mesmo, trabalhar no interior, com imóveis do interior, só que eu era do mercado corporativo, assim como o Neto, e fui pro interior, e o interior não tem esse mercado corporativo. Lá eu teria que atuar no residencial. Então, eu acabei até fazendo um pouco, aprendi um pouco do lado residencial, mas a vontade de atuar com o corporativo ainda ficava dentro de mim. Qualquer projeto que existisse na cidade, lá em Bragança, teve um lançamento de um prédio corporativo. Eu cheguei, naquele momento peguei o arquiteto, que é minha cunhada, falei, você pode desenhar para eu mostrar para um cliente? Então, de lá eu já estava pensando nessas coisas. E aí eu e o Neto, vira e mexe, a gente tinha alguns atendimentos ainda, que, sei lá, eu tinha um cliente meu que eu falava, Neto, você pode, de repente, me ajudar aqui a falar com tal pessoa? Então, a gente tinha sempre um contato sobre ainda falando um pouco do mercado de São Paulo. E um dia ele tá lá em casa, a gente foi em Bragança fazer uma visita, a gente conversando, um dia super bonito, a gente tem até uma foto disso, a Juliana, eu lembro que captou essa história, da gente pegar um dia super legal, e dali a gente teve uma conversa tão boa de, cara, por que a gente não vai fazer isso? Por que a gente não retoma essa história? Vocês respiravam isso aqui. Exato, então já estava dentro do nosso, da gente ali, o gosto por esse tipo de atividade, e eu me sentia realmente deslocado estando lá. Então, quando surgiu tudo isso, falou, tá mais que na hora de voltar. E aí a gente começou e deu muito, muito certo. Por que eu insisto nessa pergunta? Eu quero entender o que significa para vocês a DM Broker na vida de vocês. Pergunta difícil, né? Estamos aqui para isso. Bem difícil. Mas eu acho que como somos uma família, a gente criou, obviamente, como um serviço para as pessoas, mas muito mais para cuidar da nossa família, né? A gente acreditava tanto no projeto que nós abrimos mão de onde a gente estava, construímos isso para poder ter esse cuidado com a nossa própria família. Então, o sonho é muito mais do que construir algo grandioso, que isso vem talvez numa sequência. Como consequência de tudo isso, mas no primeiro passo eu acredito, eu sei que vai dar certo, e eu não sei porquê, mas a gente tinha certeza. E aí a gente falou, mas o primeiro passo é para que a gente possa dar condições para nossa família, né? Porque nós temos uma empresa praticamente toda familiar, então a gente precisa cuidar da gente primeiro, e depois a ideia é realmente buscar ter nome no mercado, espaço e um tamanho num futuro breve, se Deus quiser, de uma empresa de grande porte. Excelente. Mas é isso, então só continuando essa parte, o que eu vejo a gente
não só tinha essa facilidade do nosso contato, né, da nossa forma de trabalhar, vamos dizer, nós dois tínhamos muita sinergia no nosso trabalho em si, então a gente juntou isso, mais essa história da família e o cuidado, como ele falou, tem até um cliente nosso um dia falou para nós, olha, vocês vão crescer, a gente sabe disso, porque eles veem o nosso trabalho, eles viram até a evolução do nosso trabalho. E o brilho nos olhos que e eu tô o brilho vendo dos aqui. olhos e tudo, só que eles disseram, eu lembro dele falando exatamente assim, cresçam, mas não percam essa essência que vocês têm, desse contato pessoal, dessa linha que mostra tanta transparência em todo o processo e esse cuidado. proximidade, cuidado, é exatamente isso. Então, aí é por onde a gente realmente definiu a nossa linha. Vocês estão repetindo muito as palavras cuidado, família, contato. O que significa empreender para vocês, além disso tudo, conceitualmente falando? É poder mudar. Acho que o empreender é um desafio hoje num país que não privilegia as pessoas que seguem o empreendedorismo, mas é poder mudar de um sistema que muitas vezes você é escravo dele. Então, às vezes a palavra fica meio forte e agressiva, mas a gente acredita realmente que empreender pode mudar e impactar a vida de muitas pessoas. Né, ajudar muitas pessoas. Então, não olhar o empreendedor como o vilão da história. E isso, talvez a gente tenha que colocar isso todo dia um pouquinho na cabeça das pessoas. Transformar a cultura. Transformar a cultura. Porque nós que nos arriscamos, não somos os vilões. Sim. Né? Nós hoje ajudamos muitas famílias. Então, o empreender para nós é um pouco o poder mudar isso, né? O sistema, mudar a cabeça das pessoas e ajudar todos a que estão à nossa volta. Sem dúvida. É isso, é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é tão prazeroso. O empreender é muito prazeroso, porque as suas ideias elas podem se tornar realidade. Então uma coisa é você estar dentro de uma estrutura onde você gera ideias e às vezes a empresa pode até absorver, mas muitas vezes não. Outra coisa é você olhar e falar, não, eu realmente acredito nisso, e se eu fizer, isso vai dar certo, essa linha funciona. Então é exatamente aí que a gente entrou nesse desejo, então, de empreender, foi o desejo de vamos fazer o que a gente realmente acredita e que vai fazer diferença não só para as nossas vidas, mas para as vidas das pessoas com quem a gente tiver relacionamento. Então, muito bom. Quando a gente consegue dar vazão a uma ideia, consegue colocar em prática e concretizar essa ideia e gerar renda, gerar prosperidade, você fazer a diferença no mercado, que o nosso slogan, né, do Viver e Empreender é o canal de quem faz a diferença, por isso que vocês estão aqui. Sim. Inclusive, a gente erra muitas vezes, a gente erra e acerta. A gente está falando aqui dos acertos de vocês. Sim. Quais são os erros? Aqueles erros que vocês podem dividir aqui com a gente, claro, e que vocês não repetiriam. Deixa eu pensar aqui. Não, na verdade a gente tem sim, por vezes, a gente tem maneiras, né? Por exemplo, eu e o Neto, a gente tem uma coisa muito interessante. O Neto é bem mais paciente com algumas coisas, então ele leva tudo, a gente leva mais no banho-maria. Então, às vezes, o cliente é muito estressado, ele leva, e eu já sou meio... Aí ele que vai atender. Não, e aí é a diferença de perfil mesmo. O meu é meio papo reto. E aí o que acontece, às vezes, se eu for muito... Atravesso, aí o cliente se distancia e tudo mais. Mas, por vezes, também funciona muito bem, porque se a gente ficar muito tentando se moldar ao jeito dele, você foge da sua essência e aí ele também não entende o seu valor. Sim. Porque o grande que ele tem que saber quanto você vale e por que você vale aquilo. Então a minha forma é meio que essa de pontuar, sempre pontuar por que eu tenho esse valor, por que a gente faz, explico todas as fontes, tenho os números, tenho o porquê de gerar aquele resultado. Então, mas às vezes isso traz um resultado não tão bom. Então a gente tem que ponderar. Então o que a gente tem visto até de erros e acertos é assim, cada atendimento nosso, a gente tem um resultado. Tem atendimento que a gente sai e fala, nossa, deu tudo muito certo. E tem atendimento que a gente volta e fala, putz, faltou falar tal coisa, ou faltou dar ênfase em determinado ponto. Então você aprende a cada vez e aprende também até o tom.
por que eu usei aquele tom? Por que eu não reduzi um pouco? Então, são as maneiras de freios, né, que a gente também tem que ter para se adequar e fazer com que o projeto e a percepção do cliente cada vez seja melhor. E aí, mais um ponto quando a gente começou, e inclusive a gente estava falando disso esses dias, quando você começa um projeto, você tem pouco histórico. Depois você começa a ter mais históricos e mais e mais. Tudo vai ficando tão mais fácil de conversar com o cliente depois, porque a gente já repetiu esse processo, a gente já viu os resultados, já também avaliou falhas e tudo mais, então começa a ficar muito mais fácil para o cliente entender a gente. É meio maluco isso, né, de você pensar, mas no fundo não é, porque a gente também está aprendendo. Sim. Toda vez eu estou aprendendo. E fazendo essa autorreflexão. E essa troca também de vocês dois é muito importante. Sim, a gente entende muito o perfil um do outro, né? Então, esse entendimento dele ser um pouco mais agressivo na negociação e eu mais ponderado, que eu falo, eu preciso resolver. Calma, segura. É isso aí. Então, não é assim. Então, muitas vezes agir na emoção, como já agimos no passado, em algumas situações com clientes, faz você não ter o lucro que você tinha de expectativa, porque você agiu no calor da emoção, em números, e o número é frio, né? Ele não vai... Não leva desaforo Não leva desaforo. O número realmente vai ser aquele na última linha. Então, nós estamos, né, sempre aprendendo um com o outro. Sociedade, apesar da gente ser amigo há bastante tempo, sociedade é como um casamento também. Sim. Então você tem que ter muito mais paciência. Então, né? Resiliência. Exato. Também. Então a gente conversa muito em várias questões para que a gente consiga controlar essas situações. Mas assim, em quase 2 anos de empresa, não tenho visto tantos problemas, né? A gente tem uma relação, as nossas famílias, ótima relação, então isso faz com que seja mais tranquilo, e os erros a gente tente minimizar, né? Porque vão acontecer. São erros de execução, erros de planejamento, às vezes, e a gente está aprendendo constantemente, querendo aperfeiçoar. Usando como combustível. Exato. Combustível e ajuste rápido. Não pode demorar para se ajustar, né? Esse é o grande quê. Então a gente percebe quando a gente passou. Já muda de rota. Igual o GPS. Exato. Recalculando a rota. Recalculando a rota, exatamente isso. Vocês já pensaram em desistir nesses 2 anos? Não. Nunca. A gente ainda tem muita coisa para fazer. Onde vocês querem chegar? Muito para caminhar. Onde vocês querem chegar? A gente pensa em, assim... Pensando no mercado de São Paulo, é um mercado muito grande. A gente já foi contatado por pessoas de outras regiões. Pô, leva esse projeto para Minas, leva esse projeto para o Nordeste, porque o projeto é tão legal. Vocês deviam fazer uma parte de influenciar pessoas, desenvolver, de repente, uma parte mais teórica, né? Cursos para pessoas. Desenvolver as pessoas nessa mesma aptidão que vocês já têm hoje. Mentorias, treinamentos. Uma mentoria, exato. E a gente fala, bom, talvez isso possa fazer sentido em algum momento, mas a gente ainda está numa fase de construção. Sabe quando eu estou criando aquele alicerce ainda, né? Nós aqui a gente fica pensando, vamos fazer primeiro, ficar bem firme aqui em São Paulo. São Paulo é um mercado muito, muito grande, a gente tem muita coisa. É o país, exato. Então, assim... quando eu entender que a gente chegou num nível, não podemos avançar para outro lugar. Para quê? Muitas vezes. Exato, talvez venha essa pergunta também. Mas não custa, podemos pensar realmente em desenvolver uma mentoria. Tornar referência no segmento que a gente faz hoje, que é na consultoria para o mercado imobiliário. É o objetivo. É o objetivo de trazer o resultado para o proprietário acima de tudo. Muito bom. Talvez quando o mercado financeiro olhe e tem lá XP, BTG, num futuro, quem sabe, olhe para lá e fala, pô, no mercado imobiliário tem a DM Broker. É isso. Talvez. Eu verei isso, tenho certeza. Vocês vão voltar muitas vezes nesse programa. Voltaremos. A gente tá falando de erros de vocês. Sim. Agora vamos falar dos erros dos clientes de vocês. Quais são os erros mais comuns que vocês enxergam para quem quer investir nesse mercado? Geralmente
o cliente, vamos pensar, tem os dois lados, né? A gente trabalha com dois clientes, o cliente investidor, proprietário do imóvel, e o cliente locatário, usuário do imóvel. O cliente proprietário, ele tem o erro de olhar para o ativo dele e às vezes não cuidar, como a gente falou aqui um pouco antes, como um negócio. Então, onde ele tem que fazer investimentos, onde ele tem que atualizar aquele ativo para que o valor daquele ativo também se atualize. Uhum. Como que a gente fica ali faz... paradinho, exato. Depreciando mesmo. A gente faz muita conta para o proprietário, que é da seguinte forma: eu chego ao proprietário e falo, olha, o seu imóvel hoje, se você quiser vender ele tem uma faixa de valor. Só que o que acontece? No mercado corporativo, os investidores compram o quê? Eles compram renda. Então, o que é isso? Quer dizer isso? Então, se eu pego esse mesmo ativo, que ele tem um valor de locação, e eu subo a régua dele, então se ele custa R$100 o metro, e eu passo a alugar esse mesmo ativo a R$150 o metro, o que aconteceu no valor dele de venda? Subiu também. Porque se ele quiser vender esse ativo, a partir do momento que ele aumentou a rentabilidade desse ativo, esse valor de venda também mudou. Olha, o posicionamento. E é ali que a gente mostra para ele o ganho, que não é só o ganho da locação, daquele momento da locação, daquele fechar aquele mês dele. Não, ele tá valorizando o ativo dele. Na verdade, às vezes ele tá estancando uma depreciação que ele já teria natural do ativo e às vezes até revalorizando, voltando para o ativo para um patamar que ele achava que jamais ele voltaria a ter. No passado eu aluguei a R$100, nunca mais eu consegui isso. Pois eu vou te alugar 120. E aí o pessoal faz, como assim? E aí quando isso se concretiza, ele fala, rapaz... Valeu a pena de contratar. Valeu a pena. Mas até para o proprietário ou investidor que não tem um imóvel, né? Comprar o imóvel errado, na metragem errada, na localização errada também. Então, a gente agora, talvez o próximo passo, até vindo aqui, né, e mostrar o nosso trabalho, é que esse investidor entre em contato, fale com a gente, fala, onde eu compro? Exato. Por qual valor eu escolho, que eu compro, né? Qual que é o projeto para esse produto? Então, mostrar para ele, direcionar esse proprietário, esse investidor, onde ele compra, qual que é o investimento e qual o retorno dele antes dele desembolsar, talvez faça mais sentido. Porque a gente entende que imóvel é uma coisa que vem dos antigos. E ele achar que comprar um imóvel por si só ele vai gerar renda, e muitas vezes a gente viu proprietários que compraram imóveis e não conseguiram alugar. Não souberam trabalhar e perderam muito dinheiro. E tem muito potencial. E teria muito potencial. Nós mesmos atuamos em alguns imóveis que o proprietário estava lá vendendo 1 ano, 2 anos e não aluga, e aí a gente trouxe uma oportunidade para o investidor da nossa carteira. Então, a gente compra mais nesse valor. Ele fez conta e falou, já estou fechado há muito tempo. Vendeu, nós executamos a obra e alugamos em 1 semana. Nossa. Então, vocês são uma empresa multidisciplinar, né? É matemática, é relacionamento, é obra. Tem que ser tudo. Para empreender tem que ser um pouco de tudo. Tem que aprender sobre tudo. E aí que é o gosto, a graça do trabalho nosso está exatamente nessa parte. A gente adora conversar com o proprietário, a gente gasta muito mais energia fazendo reunião com eles e mostrando, estudando o próprio ativo. Então esse aqui é o seu ativo, vou te mostrar agora o meu estudo sobre o seu ativo e mostro para ele que patamar ele está, onde ele pode chegar. Então é tão gostoso fazer esse trabalho e, claro, melhor ainda quando a gente chega aos resultados, porque quando ele acredita e aposta, aí vem os resultados. Aí a gente faz a obra, aí a gente aluga o ativo e aí ele começa a ver o retorno real e fala, você falou e você cumpriu. Então, ali tá o... É que falar coisa que dá certo é gostoso, né? Então, graças a Deus a gente tem conseguido ter bons resultados. Então, é muito mais fácil vender algo que você acredita e que dá resultado do que, às vezes, você ter algum produto que você não consegue ter a mesma desenvoltura ou resultado final. Então, para nós, quando a gente fala do nosso negócio, a gente realmente fala com um brilho no olho, porque a gente acredita 100% no negócio
tem dado muito resultado, então a gente fica feliz não só com os resultados para nós, mas do cliente. Vale a pena empreender então no mercado imobiliário? Para quem está assistindo a gente, pensa em investir nessa área, em abrir seu negócio, ainda tem espaço? Se procurar a gente, com certeza. Não, ainda tem muito espaço e é isso, só que o investir, ele precisa realmente de um pouquinho mais de estudo, conhecer um pouquinho mais o mercado, fazer uma avaliação mais ampla, não ir muito na emoção, né? Principalmente no corporativo, ele não tem emoção. O residencial ainda tem um pouco. A pessoa compra porque ela gosta da vista, tem itens... Ela vai morar, né? Vai morar, então ela olha muitos detalhes que o corporativo não é. O que uma empresa olha? Ela olha a localização, se tem metrô perto, então ele vai olhar as funcionalidades... São detalhes diferentes. São detalhes diferentes. Ele está olhando para o negócio dele se encaixando aquele ativo. Então, daí só aí você já vê que é totalmente diferente a visão. E nada melhor do que ter profissionais qualificados, antenados e que fazem a diferença. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Gostaria de ficar aqui a tarde inteira conversando sobre esse tema que eu gosto muito, é muito importante para mim também. Depois eu vou contar para vocês. Ah, legal. Bom. Gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, pessoal ou só da empresa, enfim, o que vocês preferirem. Tá bom. Nossa rede é a DM_Broker. A gente tem no Instagram hoje. E o próprio site é o www.dmbrokersp.com. Tem o .com e .br. Nós temos os dois. Então... Projetando um futuro aí para fora, né? Que a gente tem olhado para o mercado... fora, né? Principalmente o da Flórida, americana, alguma coisa corporativa. Então a gente já está antevendo alguma coisa e já está se preparando. Mas essa cereja do bolo, vocês nem contaram nessa entrevista, eu não acredito. Vamos voltar para contar. Poxa vida! Tá bom, gente. Muito obrigada pela presença de novo. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada. O Viver e Empreender fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau!